Pessoal, hoje a gente está aqui de tudo um pouco, com uma participação assim muito especial, meu amigo Dr. Fabrício Henrique. Mas antes da apresentação, vamos rodar essa vinheta. Pam, pam, pam. Gente, eu tô aqui com meu amigo Fabrício, eu tô me sentindo muito honrada por ter você, Fabrício. Tava aqui conversando com ele, eu não sei nem de onde que eu conheço ele, eu acho que é do Instagram. E já tem uns anos e é uma admiração muito grande que eu tenho pelo seu trabalho. E eu convidei ele aqui hoje, gente, pra gente poder estar falando um pouco sobre um tema que não é muito falado, mas pra mim é muito do meu dia a dia. E os dentistas que me seguem, eles têm muita dúvida sobre o papel do dentista no hospital. E eu acho que o Fabrício ele é uma das principais pessoas para mim que representam esse tipo de profissional dentro do hospital. Ele trabalha hoje exclusivamente em hospitais, né? Ele é um dentista novo, e muito capacitado, e ele está inserido hoje dentro do ambiente de hospital. E eu acho que é bom a gente falar que o papel do dentista é no hospital também, né? Existe, às vezes, um preconceito até nosso mesmo, de achar que o dentista, ele se limita ao consultório, mas hoje o dentista, ele está no consultório, ele está no centro cirúrgico, ele está no hospital, e ele está também no domicílio, levando saúde. Enfim, falei muito. Vamos lá, Fabrício, eu quero que você se apresente e fale sua área de atuação. Eu agradeço pelo convite, né? É sempre uma grata satisfação falar um pouquinho, né, sobre a odontologia hospitalar. Sou especialista em odontologia hospitalar e laser terapia pela Federal aqui de Goiás. E hoje eu me dedico, né, nessa área. E quando a gente fala de dentista no hospital, primeiro, nós temos que saber que temos uma regulação perante o conselho que nos resguarda, ou seja, de fato é uma área nossa de atuação, e que nós fazemos um impacto muito grande, tanto para o hospital e principalmente para o paciente. Quando a gente fala no dentista dentro de um hospital, nós temos que primeiro entender como que é o hospital. Né? Então, nós estamos ali desde o pronto-socorro, passando pelas enfermarias, UTI, centro cirúrgico e também o atendimento domiciliar. Certo. Quando eu trago, né, esse atendimento do dentista no hospital, vamos iniciar pela UTI. Nós sabemos que a UTI, né, é um ambiente que, no certo momento, é uma fragilidade para o paciente. Com certeza. Porque o paciente está passando por um processo crítico naquele momento e que os cuidados bucais é fundamental. Porque imagina o paciente entubado, traqueostomizado, quem que vai fazer aquele cuidado oral? É verdade. E se o paciente tiver um foco de infecção dentário? Entendi. Quem que vai ser responsável por estar fazendo esse diagnóstico? Então, hoje nós atuamos no diagnóstico, na prevenção, no tratamento. Quando eu falo de prevenção, hoje nós auxiliamos muito, né, na prevenção da PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Ótimo. A PAV hoje, ela é considerada uma IRAS, né, uma infecção relacionada à assistência à saúde, onde a higiene oral ela tem um impacto muito grande na prevenção. Ótimo. Tem estudos que demonstram que um protocolo adequado de higiene oral reduz cerca de 60% de infecções respiratórias. Tanto que é importante o papel do dentista ali, né? Sim. E antes ele era feito por quem? Hoje, quando a gente pensa nos cuidados, né, nós temos o braço direito, que é a equipe de enfermagem, que faz esses cuidados. Ótimo. Só porque, pensa comigo, o paciente entubado, muitas das vezes, nesse processo de desmame da sedação, tem um trismo muito importante, que ele não consegue abrir a boca. Muitas das vezes tem lesões orais. Certo. Aí a importância da laser terapia. Com certeza. Que hoje a laser terapia, ela é um tratamento que auxilia bastante nessas lesões. Com certeza. Né? Então, acaba que é um trabalho multidisciplinar. Se hoje, né, qual que é a maior diferença que eu sinto do consultório odontológico para um hospital? É estar lidando com uma equipe multidisciplinar. Então, ali nós trabalhamos junto com... E é um desafio também, né? O dentista, ele parece que a gente não foi ensinado, treinado para isso. E quando a gente está dentro do ambiente de hospital, é uma troca tão boa. Sim, é porque nós vimos de uma graduação que é focada muito na questão do atendimento de consultório. Você sozinho. Que é o dentista e o auxiliar Sim. dele. E quando a gente entra dentro de um hospital, nós lidamos com a equipe multidisciplinar. Então, saber lidar com essa equipe multidisciplinar, né, que envolve a equipe médica, de enfermagem, físio, fono, psicóloga. Então, acaba que é uma equipe que ali a gente vê como um todo.
E, de fato, nós, cirurgiões dentistas, somos o último profissional que chegou lá dentro. Né? Porque quando eu penso de um hospital, eu venho de um centro cirúrgico muito forte, pensando na questão do cirurgião bucomaxilo e de um odontopediatra, né, que leva muitas crianças para o centro cirúrgico, é uma odontologia para pacientes especiais. Sim. E os outros pacientes, né, que são sistemicamente comprometidos. Com certeza. Então, acaba que é uma gama, eu falo, né, que é uma gama de oportunidades que nós temos, que está em franco crescimento e que precisa de profissionais capacitados. E, Fabrício, uma coisa que as pessoas sempre me perguntam é, então, é um nicho novo de mercado. Sim. E é um nicho que você acha que vale a pena? As pessoas falam assim, Vanessa, vale a pena eu investir em estar dentro do hospital, ou fazer OH, fazer odontologia hospitalar, ou uma habilitação, um curso de aperfeiçoamento? Você acha que deixar hoje o consultório e estar também disponível no hospital é legal para o dentista? Eu digo até financeiramente mesmo. Sim, eu acho super válido porque hoje estar dentro de um hospital me dá flexibilidade. Porque o hospital funciona 24 horas, então, assim, muitas das vezes eu vou à noite, né, depois de algum atendimento domiciliar. Consultório hoje eu quase não faço, mas compensa sim, pela questão da flexibilidade e também por você sair um pouco daquela rotina. Porque acaba que no consultório nós caímos dentro de uma rotina. Sim, é maçante, difícil. Isso, e acaba que muitas das vezes eu continuo aquele cuidado do hospital no home care. Que é uma área que hoje eu atendo bastante, né, pacientes, porque o que acontece? Os pacientes estão envelhecendo, né, a população brasileira está envelhecendo e envelhecendo com qualidade. Com certeza. Então, eles procuram atendimento. Então, tem muitos pacientes que, né, porque tem limitações para ir ao dentista, nós vamos até ele. Às vezes, até o próprio cadeirante, às vezes a mãe, ou o pai, ou a família quer que seja atendido no conforto da casa, né? Isso mesmo. Então, acaba que eu vejo que também é uma outra área que está em franco crescimento, que é a odontologia domiciliar. Que hoje a gente quase não ouve falar, né? Que é o dentista em casa. Dentista em casa. Na verdade, a gente tinha o dentista em casa só na rede pública. Programa de saúde da família, alguma coisa assim. Mas hoje é uma área rentável e é um nicho de mercado e que pouquíssima gente faz. Sim, e o paciente precisa. Eu falo que antes de ser dentista de dente, nós somos dentista de gente. Então, a gente traz muito atendimento humanizado. E acaba que isso é necessário, né? Porque ali eu não lido somente com dente, eu lido ali com um paciente com múltiplas comorbidades, que precisam de um olhar especial. E quando a gente fala nesse olhar especial, é saber que, de fato, de boca, é o dentista que entende. Então, a gente não precisa ficar submissa a nenhuma outra especialidade. Concordo. Né? Então, quando eu vou discutir um caso com um médico, com alguém de outra equipe, eu tenho um embasamento muito bom, porque, de fato, é a minha área de atuação. Então, não assim, precisa baixar a cabeça, né? Não. Na verdade, nós temos que ver ali como colegas de trabalho, que estamos ali em prol do paciente. E vamos falar um pouco sobre o papel do dentista também no atendimento de centro cirúrgico, que é uma coisa que eu gosto, eu faço também, mas eu atendo mais o público infantil e pacientes com deficiência. Mas de vez em quando eu levo ainda algum adulto, mas a sua área de atuação hoje, dentro do centro cirúrgico, então são para esses pacientes mais sistemicamente comprometidos e a população mais idosa? Isso. Eu percebo que tem muitos pacientes idosos, né, que é necessário fazer múltiplas extrações ou procedimentos que delongam de um tempo maior. E é uma opção, né, o centro cirúrgico, anestesia geral, ou muitas das vezes a sedação, que proporciona conforto para o paciente e a gente ganha tempo também. Porque como é um idoso, então requer esse cuidado mais especial. Em vez de várias vezes várias sessões, a gente faz uma, proporciona conforto e a gente consegue internar esse paciente no hospital. Então, acaba que faz um tratamento completo e que ele vai para casa sem nenhum foco de infecção. E ao contrário do que as pessoas pensam, ou até a família mesmo, o atendimento em centro cirúrgico, ele não precisa ser a última escolha, né? Ele pode ser a primeira, porque se tiver realmente indicação, demanda muito grande, o paciente às vezes é muito comprometido, você realiza então aquele atendimento ali, imediato, e depois você consegue cuidar do paciente, seja no home care, no conforto da casa, mas o centro cirúrgico é uma opção e é uma opção segura, né? Até nós, dentistas, temos preconceito, falar, nossa, vai levar o menino para sedação, nossa, ele vai ser entubado, não, mas ali é um local totalmente monitorado, é o local mais seguro que existe, na verdade. Nós temos médicos, nós temos toda uma equipe ali.
Então, a gente também tem que desmistificar um pouco, né? O ambiente do centro cirúrgico é seguro. Com certeza. Igual você falou, né? É um ambiente que o paciente vai estar monitorizado, ele vai ter essa assistência médica, a gente proporciona conforto e rapidez para ele. Então, muitas das vezes a gente pensa, não, eu vou tentar fazer em consultório, eu vou tentar ali um tratamento mais paliativo, e que muitas das vezes a gente só está postergando o sofrimento do paciente. E fica até oneroso, porque cada vez que o paciente, você faz uma tentativa, é o tempo, é um gasto, o deslocamento. E o desgaste do paciente. Isso o paciente que ele precisa do centro cirúrgico é um paciente que está com dificuldade até de ir ao seu consultório. É uma alternativa super válida e necessária para o paciente. Então, é uma opção, assim, que eu utilizo muito em pacientes sistemicamente comprometidos, em idosos, quando eu tenho que fazer múltiplas extrações. Então, eu levo para o paciente com sequelas neurológicas, que tem uma limitação na abertura bucal. Então, com a anestesia geral, acaba que fica mais fácil esse manejo. Então, a gente leva para o centro cirúrgico. Eu vou falar sobre atendimento a domicílio. E depois onco. Ai, ótimo! Gente, e também o Fabrício, ele está muito inserido nesse atendimento ao domicílio, ele tem até uma empresa de home care, e é muito importante que a gente saiba, né, que o dentista, ele pode fazer o atendimento na casa, né, ou às vezes até na casa de apoio, que às vezes algum idoso passe o dia, mas a gente consegue fazer vários tipos de procedimento na casa. Alguns é um pouco limitado, mas várias coisas, às vezes emergenciais, a gente consegue fazer em casa. E me fala um pouquinho sobre isso, sobre a sua demanda, sobre que tipo de atendimento que o dentista pode fazer em casa, até que ponto a gente pode fazer, requer algum tipo de equipamento. Falar também para os colegas, né? Porque às vezes a gente pensa assim, não, eu não vou não, porque eu não tenho um equipo móvel. Mas às vezes pequenas coisas que a gente tem, já dá para a gente fazer um atendimento confortável, né? Com certeza. Com qualidade. Isso mesmo. Pensando no atendimento domiciliar, hoje o perfil de pacientes que eu atendo, né, são idosos e muitas das vezes pacientes em instituições de longa permanência. Isso. E nessas instituições, né, nesse primeiro momento, eu faço uma anamnese detalhada junto com o cuidador, junto com os familiares, faço um exame clínico e a partir desse exame clínico eu traço o plano de tratamento. Ótimo. Que na grande maioria das vezes, né, vem o tratamento periodontal, né, com a raspagem, vem uma instrução de higiene oral, que é fundamental orientarmos, né, muitas das vezes esses cuidadores sobre esses cuidados orais. Ensinar, né? Isso, já realizei extração dentária, por isso que eu falo, né, a importância da gente ser seguro no nosso procedimento. Com certeza. Eu já extraí 4 dentes numa senhora de 99 anos. Poxa. E assim, era uma queixa da família, porque ela sentia muita dor. E depois desse procedimento, teve um alívio de dor muito grande e a paciente se encontra super bem. Então, acaba que ver de fato a necessidade do paciente, pensar primeiro numa odontologia preventiva também. Por que eu falo muito da odontologia preventiva? Porque nós vemos muito de odontologia tratativa, né? Trata e a prevenção. Para não precisar tratar, né? Isso. E assim, eu até brinco com meus pacientes. Prevenir é melhor do que tratar. É mais barato e é menos doloroso. Então, se eu oriento referente à importância de uma higiene oral adequada, o paciente ele tem um risco menor de ter uma cárie, tem um risco menor de evoluir para um tratamento endodôntico e até mesmo uma extração. Mas pensando em atendimentos, eu faço desde orientação de higiene oral a procedimentos cirúrgicos. Ótimo. E uma área também, Fabrício, que eu acho que é um nicho para nós, é uma área que infelizmente está crescendo, que é o dentista na oncologia. Né? Hoje, eu acho que até o laser, né? Uma ferramenta muito interessante que a gente tem para alívio de dor, porque esses pacientes eles têm lesões orais importantes decorrentes do tratamento de quimioterapia, radioterapia. Então, hoje o dentista também está inserido nesse cenário da oncologia, né? Por um lado é maravilhoso, porque antes as lesões orais, mucosites, não tinha muito o que fazer a não ser medicação. E hoje o laser é um total adjuvante nesse tratamento, né? E você também presta assistência para esse tipo de paciente, né? Sim, o paciente oncológico, né, é um paciente que requer um cuidado odontológico especial, seja antes, durante ou após o tratamento. Quando eu trago antes, né, é para que aquele paciente vai para a rádio ou a quimioterapia sem nenhum foco de infecção. Ótimo. Então, nós fazemos extrações, tratamento periodontal, antes de endodôntico, começar, né? Antes de iniciar. Muitas das vezes, o próprio oncologista solicita esse parecer do dentista.
Verdade. Durante o tratamento oncológico, o paciente ele pode desenvolver essas lesões, Certo. que a gente fala que são mucosite. A mucosite ela é em decorrência ou da radiação ou da quimioterapia. Ela tem vários graus, né? Chegando a graus, né, que mucosite grau 4, que o paciente nem consegue alimentar pela boca, tem uma disfagia importante. Então, se nós vimos fazendo a laser terapia de forma preventiva, nós amenizamos o risco dessa mucosite. Certo. Pacientes que vão fazer radioterapia de cabeça e pescoço, 100% vão desenvolver a mucosite, Certeza. porque a radiação está localmente. Uma questão também que eu sempre friso para os pacientes é não normalizar a boca seca, né? Que é a xerostomia. A saliva, ela é fundamental Ela é para o protetiva, paciente né? oncológico. É verdade. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, tá com a boca seca, vai ao dentista, procura saber o porquê. Sim. Hoje nós temos saliva artificial, nós temos medicamentos que produzem mais saliva, verdade. que induzem essa produção. Tem a laser terapia que é fantástica. Então, assim, a gente proporciona conforto para o paciente. Porque hoje, qual que é o maior impacto do paciente oncológico? Pensa comigo, se ele está com uma mucosite que não é tratada, logo o médico não vai querer que ele faça uma radiação, porque ele está não dá continuidade ao tratamento. Ele interrompe o tratamento. Sim. Então, acaba que vira uma cascata que o paciente sai A com doença prejudicado. evolui, sendo que com a nossa ajuda ele poderia dar continuidade ao tratamento. Com né? toda certeza. E fora que é tanto que é gratificante comer pela boca. Com certeza. Quando a gente fala comer pela boca, gente, é porque hoje nós temos várias vias alimentares. Tem a sonda nasoentérica, tem a GTT. Então, tem pacientes que não têm mais condição de comer pela boca. E é um prazer comer. Sim, com né? certeza. Então, você vai se alimentar, mas você vai se alimentar por outra via. Sendo que, às vezes, com a ajuda do cirurgião dentista, isso poderia ser mais leve, mais tranquilo. Com toda certeza. Então, aí entra novamente a importância daquela equipe multi. Porque, por exemplo, o paciente oncológico, se a gente percebe que ele está com dificuldade de alimentar, a importância de ter um atendimento com a fonoaudióloga, para saber se está com disfagia, que é a dificuldade de deglutir. Nós conversamos com o nutricionista para adequar aquela dieta dele, para não vir nenhum irritante gástrico. Porque imagina, um paciente com mucosite, se tem contato com alimento que irrita, a tendência é piorar. Piorar. E Uma dor, vez que piora, dor, baixa ingestão. Então, de fato, a gente atua muito. Tanto antes, durante e o após, né? Porque o após, a gente tem que observar se aquele paciente não vai ter alguma alteração bucal importante, né? E muitas das vezes até mesmo pensar em procedimentos mais invasivos, Sim. que podem causar osteonecrose, a osteoradionecrose. Então, a importância de sabermos conversar com o médico oncologista para saber que naquele momento determinado procedimento está apto ou não. Sim. Né? A gente pode dar esse parecer, né? Com toda certeza. Aliás, ele precisa do nosso parecer. E até mesmo para o familiar desse paciente desmistificar isso. Ah, ele tem câncer, não pode ir ao dentista. Não, pelo contrário, ele tem que ter. Ele deve ir. Da mesma forma, o paciente cardíaco. Hoje tem muitos pacientes que dão endocardite por foco odontogênico. Uma coisa que eu sempre falo e eu friso muito, o mesmo sangue que corre na boca é o que vai lá no coração, que passa no pulmão. Nós não temos que dissociar a boca do resto do organismo. Concordo. E a boca é porta, né? É porta. É o lugar no nosso corpo que tem o maior número de bactérias. Então, nós temos que ter um cuidado especial pela boca. Sim. Então, assim, eu falo que são duas especialidades que sempre conversam conosco. É o médico oncologista e o cardiologista. Porque eles têm essa noção e a importância da saúde bucal. Sim. Que um foco de infecção é determinante para a vida ou óbito mesmo, né? De um paciente cardiopata. E, infelizmente, né, dente mata. Isso. Então, nós temos que... Uma coisa que eu sempre friso, dente não é só estética. Dente é função. Dente, assim, é algo que a gente tem que levar a sério. Sim. E, Fabrício, as pessoas, elas... A maioria das pessoas, a gente é leigo. A gente não sabe que um dente... Por exemplo, vou começar do dente de leite, né? Dente de leite não tem raiz e dente de leite não provoca nenhum mal. A cárie no dente de leite não tem problema. Sendo que a cárie dentária, ela pode evoluir para abscesso.
a gente pode, com certeza, perder um dentinho de leite, mas esse é o menor dos males, né? O que uma cárie, um abscesso, um foco de infecção pode fazer no corpo de um ser humano, então, assim, é uma coisa gravíssima. A gente tem casos de evolução para morte mesmo, para septicemia e morte, né? Então, assim, é muito importante a gente saber o valor de um dente, né? Você acabou de falar aqui para nós que o mesmo sangue que corre na boca é o mesmo sangue que corre no corpo. E as pessoas não têm essa noção. Isso mesmo. E acaba que a sepse, né, ela leva muito paciente a óbito. E que o quanto antes for identificar que o paciente está séptico, melhor é para ele. Então, como que a gente sabe que o paciente está séptico? É aquele paciente que apresenta febre, é uma piora laboratorial, uma piora clínica, né? Então, assim, os exames, né, estão totalmente desregulados. Basicamente, é uma infecção generalizada. E que muitas das vezes o foco dessa infecção, né, dos órgãos, é pela boca, isso mesmo. Aí é onde que o rim não começa a funcionar corretamente, vai precisar fazer uma hemodiálise, aonde o paciente ele tem uma alteração ali na pressão e precisa de uma droga vasoativa. Então, acaba que o corpo não começa a funcionar da forma correta e que muitas das vezes é em decorrência de um dente. Poxa. Então, nós não podemos, né... banalizar. Isso mesmo. Nem uma dor e nem uma pequena cárie, porque uma pequena cárie ela vai crescer, ela vai evoluir se não tratada. Então, assim, a começar da gente começar a parar de falar que cárie em dente de leite é bobeira ou que uma pequena cárie no dente permanente é bobeira, porque aquilo ali não vai ficar só naquilo. Né? Aquilo evolui. E o tratamento endodôntico é perda do dente ou, pior, um abscesso dentário que evolui para coisas muito piores. Isso mesmo. Inclusive, quando nós trazemos isso para a pediatria, é importante reforçar que crianças têm casos de abscesso que vão parar no hospital e vão parar no UTI. Sim. Então, assim, uma infecção odontogênica na criança, ela não é menos pior do que no adulto. Com certeza. Tá? Então, nós temos que ter essa percepção. Uma coisa que eu sempre falo, né? Criança não é um adulto menor. Verdade. Criança tem sua individualidade e que, de fato, nós temos que ter um cuidado especial. E uma coisa que eu sempre friso, que se nós conscientizarmos a criança, os pais, que a dentição decídua é importante, a hora que vir a dentição permanente vai ter um cuidado especial e que muitas das vezes não vai ter essas infecções, não vai ter essa cárie dentária. Então, acaba que isso é um processo que nós temos que fazer de forma diária. O Brasil é o país que tem o maior número de dentistas. Porém, é o país que tem o maior número de edentulismo, ou seja, é um país que tem muito dentista, mas tem muito paciente sem dente. É uma contradição, né? Isso não fecha, mas por quê? Porque a gente quase não fala de prevenção. Tanto na parte odontológica quanto na parte médica. A gente vai ao médico, a gente vai ao dentista pela dor. Mas olha que interessante, né? Esse bate-papo nosso, a gente poder falar que hoje o cirurgião dentista é peça fundamental dentro de um contexto de saúde no hospital. Sim. É muito importante, porque isso quebra todos os nossos preconceitos e paradigmas, que o dentista está dentro do consultório para tratar cárie. É muito além disso. Muito. Quando a gente fala do dentista dentro desse hospital, nós temos um impacto financeiro para o hospital. Porque pensa comigo, se o paciente desenvolve uma PAV, por exemplo, fica mais tempo hospitalizado, mais gasto com antibiótico, mais chance de ir a óbito, menos rotatividade no leito. Verdade. Ou seja, são cuidados que são cuidados simples, mas se feitos de forma correta e diária, o paciente vai ter uma melhora, não desenvolve essa pneumonia. E assim, é bom para o paciente, para o hospital e para o dentista. Então, olha o que ele está falando, que o dentista dentro do hospital, ele deixa todo o tratamento menos oneroso. Sim. Porque nós estamos cuidando para que ele fique menos tempo no hospital. Faz total sentido. Sim, e de fato o dentista na UTI é um lugar que nós temos que estar inserido, né? Que nós temos toda uma regulação que nos permite essa atuação e que de fato é um lugar que nós temos que estar. Então o dentista ele tem que desmistificar que é só consultório. Acho que isso já ficou pro passado. Agora, né, com cada vez mais a tecnologia vindo e nos ajudando, nós temos que explorar esses ambientes. Sim, com certeza.
Fabrício, muitas vezes o paciente, a primeira alternativa de tratamento é o centro cirúrgico, porque ou o paciente é fóbico, ou o paciente tem algum tipo de deficiência que não permite o tratamento, às vezes, seguro no consultório. No caso de criança, a criança que não tem maturidade, tem uma demanda muito grande de tratamento e não tem maturidade para tratar no consultório. Como que a gente poderia, então, explicar para esse pai que o atendimento no centro cirúrgico é mais seguro? Ou não precisa nem falar só de criança, vamos falar para a família mesmo. Como a gente convence a família que o centro cirúrgico, às vezes, é a primeira opção? Primeiramente, né, explicar para a família o porquê de levar esse paciente para o centro cirúrgico, explicando para ele que, de fato, é necessário, pelo fato de ser muitos procedimentos, proporcionar conforto para ele. E uma coisa que os pacientes querem muito, né? Um tratamento de qualidade com rapidez. Sim. Então, uma entrega mais eficaz. Então, é abordar a família dessa forma. Olha, nós temos essa opção de centro cirúrgico, vamos fazer tudo o que é necessário, vai ser num tempo menor do que se a gente dividir em outras sessões, e para ele vai ser mais cômodo. Mais confortável, né? E a gente sabendo se posicionar, né, eu acho que o dentista ele não pode tremer. Sim. Tipo assim, para falar o que o paciente precisa. Você tem que ter realmente autoridade para falar, olha, ele precisa disso porque essa é a opção, no momento, melhor para ele. Isso. Né? E até por colegas mesmo, às vezes a gente recebe comentários, nossa, mas você leva todo mundo para sedação. Não, a gente leva só aqueles casos em que o centro cirúrgico e a sedação é a melhor alternativa, né? No caso de criança, a gente tenta de tudo no consultório. Mas mesmo a gente tentando de tudo no consultório, às vezes não vai ser possível realizar. Né? Então, você vai no consultório várias vezes para dessensibilizar uma criança. Mas aquela criança, ela precisa de um tratamento imediato, ela está cheia de cárie. Então, eu falo para os pais o seguinte, vamos resolver esse problema imediato, para que isso não evolua para coisas piores, e depois do tratamento preventivo a gente continua fazendo no consultório, né? Com certeza. E acaba que o que nós temos que levar com isso, né? Aquele atendimento humanizado e desmistificar que o atendimento odontológico é ruim. Porque hoje tem muita criança que tem medo, muito adulto que tem medo, e que se nós levamos para o centro cirúrgico, ele não vai ter esse medo, né? Então, vai se sentir mais seguro. Hoje a gente vê centro cirúrgico temático. Verdade. Né? Hoje a criança chega no centro cirúrgico num automóvel. Então, por que não transformar esse tratamento de uma forma mais lúdica, uma forma mais, assim, confortável para o paciente, que não remita a ele algo ruim? O hospital não precisa ser um ambiente frio. O ambiente do hospital pode ser urbanizado, né? Com certeza, com toda certeza. A gente fala hoje muito, né, sobre a segurança do paciente, a humanização no cuidado. Atendimento. Porque quando a gente fala desse atendimento humanizado, a gente vê ali que é uma criança ou é um adulto que não é somente dente. Ele é amor de alguém, Verdade. Pode ser ele é o pai, ele é o filho, ele é a mãe. Então, acaba que isso a gente proporciona para o paciente uma experiência que aquele paciente ele requer naquele momento. E não é por nada, não. Quando você devolve saúde para uma família e eles veem o que a gente pôde proporcionar, a qualidade de vida que o paciente ganhou, você ganha a família. Com toda certeza. É uma família sua pro resto da vida. Porque só quem sofreu de dor de dente sabe o tanto que é ruim. Então, de fato, são dores que muitas das vezes envolvem toda uma família. Com certeza. Porque quando a gente lida com esse público, a gente não está lidando somente com o paciente. Nós estamos lidando ali com a família como um todo, que tem suas dores, tem seus anseios, suas dificuldades. Muitas das vezes, né, até mesmo a falta de conhecimento. Porque hoje, quem que detém esse conhecimento? Somos nós, profissionais. E uma coisa que eu sempre falo, que antes de sermos dentistas, nós somos profissionais de saúde. Então, nós temos que ter todo um embasamento e explicar para aquela família a importância daquele cuidado bucal, que de fato faz total diferença. Sim. Então, de fato não banalizar a saúde bucal. Certo. Vamos finalizar nosso papo aqui, né? Acho que deu pra gente aprender muita coisa aqui hoje, né? Porque o Fabrício, ele é o melhor que tem. Eu agradeço. E eu vou deixar a palavra com você para você falar um pouquinho das suas redes sociais, para as pessoas te seguirem e conhecer o trabalho dele, que é um trabalho muito diferenciado.
Como eu falei para vocês, é um nicho, né? Que hoje ele trabalha só com isso. E, amigo, pode falar. Primeiramente, né, agradeço novamente pelo convite. Foi uma grata satisfação estar aqui falando para vocês um pouquinho dessa área da odonto. Fabrício, e quais hospitais que você está hoje? Hoje eu trabalho na rede Cora, que é uma rede responsável pelo Hospital Encore, que é um hospital referência em cardio, e no Hospital Neurológico, né, no Instituto de Neurologia. Além disso, no Prêmio, né, que é hoje o Hospital Mater Dei. E lá, né, nós contamos com o serviço desde a pediatria, passando pela maternidade e os atendimentos a pacientes de UTI, centro cirúrgico, né, um hospital geral, e que nós contamos, né, com a participação aqui da Vanessa na parte da odontopediatria. Né? É uma novidade. É uma novidade. É um serviço pioneiro aqui, né, na nossa cidade, né, do dentista, né, do odontopediatra dentro de um hospital, né, dando esse atendimento, essa assistência na UTI, no centro cirúrgico, conscientizando, né, a população desde da neonatologia, né, na verdade. Hoje o dentista não necessariamente precisa de ter dente para ir ao dentista, não é mesmo? Com certeza. Então, eu que o diga. Temos aí toda essa questão, né, do frênulo lingual. Então, eu falo que o dentista hoje, ele acompanha o paciente desde o nascimento, né, até o envelhecimento. Então, acaba que a gente consegue proporcionar esse atendimento por completo. E qual que é o seu Instagram, Fabrício? DR Fabrício Henrique e da empresa Odontocare, né? E me segue lá, que eu mostro um pouco da nossa rotina, da nossa importância do nosso dia, os nossos desafios. E a gente vai aparecer mais juntos, que agora a gente tá meio coladinho. Isso mesmo, né? E precisando, né? Nós estamos aqui à disposição para ajudar no que for necessário, sempre pensando numa odontologia melhor, uma odontologia mais acessível, e que de fato ela consiga ir em todos os lugares. Porque hoje o dentista ele não precisa se limitar ao consultório. Certinho. Obrigadão, viu? Eu que agradeço.